E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Z e como eu tava vendo, eu tinha gravado muitos vídeos de comentário contando besteira que outros youtubers tinham feito e meio que eu não gravei nada além disso, mano. Então, pra dar uma diferenciada, eu decidi contar algo diferente hoje. Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu namorei uma yandere perseguidora. Bem, antes do vídeo começar eu quero deixar um aviso muito importante que é basicamente sobre doenças psicológicas. Por favor, velho, se você conhece alguém que tá tendo esse tipo de doença, tente ajudar a pessoa, tente dar seu melhor pra poder ajudar aquela pessoa e não ignore ela. No vídeo pode até parecer que foi isso que aconteceu, mas na verdade, durante um ano que eu passei junto com ela, eu passei um ano dando o meu máximo pra poder tentar ajudar. Só que meio que o que aconteceu foi que ela começou a usar isso contra mim. Ela começou a usar a vulnerabilidade que eu sabia que ela tinha, ou pelo menos que eu achava que ela tinha, pra poder me ameaçar e conseguir coisas de mim, ok? Então, eu só quero deixar isso claro porque enquanto eu tava aqui ouvindo o áudio da gravação, eu percebi que pareceu que eu só abandonei ela quando eu senti que tava tendo problema, mas não, a gente tinha problema desde o começo e depois de um ano só que eu não aguentei mais os abusos que eu tava sofrendo. Beleza? Bem, esse é o avisinho rápido e bora pro vídeo. Bem, a história começa na minha época do ensino médio. Tipo, eu nunca fui um cara que se importava muito com namorar, tá ligado? Eu sempre fui o tipo de cara que ficava pensando, cara, eu vou jogar aqui meu LoL, vou jogar aqui meu Minecraft e, sinceramente, não tô afim de ficar correndo atrás de mina não, tá ligado? E aí, do nada, essa minha vontade apareceu. Eu pensei, nossa, mano, eu quero muito namorar uma mina, velho. Eu realmente quero ter uma mina pra poder assistir filme junto, pra poder ficar junto e tal. E essa vontade brotou do nada. E eu fui e comecei a tentar ter uma mina. Tipo, teve uma mina na minha sala que eu achei ela, tipo, achava ela muito gata. E eu pensei, mano, eu vou tentar chegar nela. E aí eu fui desenvolvendo com ela durante 1 ou 2 meses. E acabou que depois de 2 mesinhos ali a gente trocando ideia e tal, eu fui, criei coragem, pedi ela, chamei ela pra namorar comigo. Ela aceitou e a gente começou a namorar. E tipo, o namoro foi algo muito legal, porque como eu nunca tinha tido experiência com isso, eu achei uma experiência muito legal. Tipo, a gente saía todo final de semana junto, meio de semana, depois da aula a gente ficava junto também e tal. E foi muito incrível. A parada é que eu nunca fui um cara que gostava muito de brigar. E ela era muito... ela brigava por qualquer coisa, sabe? Tipo, pra mim, vamos supor que eu tô namorando hoje e eu fosse e magoasse essa minha suposta namorada de hoje. A primeira coisa que eu ia fazer era ir querer pedir desculpas pra ela se eu realmente tivesse feito algo. Só que agora essa mina não. Essa mina, se ela acontecesse alguma coisa, ela ficava, tipo, muito puta, muito estressada. E, tipo, começava a xingar e ficava, tipo, mano, na moral, não dava pra aguentar. E aí, isso foi... eu falava pra ela, tipo, mano, calma, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos resolver nossos problemas pela conversa. Ela, na hora, ela dava uma calmadinha, mas não resolvia, porque toda vez queria discussão. Chegou num ponto que eu não tava aguentando mais. Então, a gente continuou esse relacionamento por, tipo, 1 ano. E foi só me degradando mais, sabe? Porque eu não jogava mais LoL, não jogava mais CS, não jogava nada. E só ficava com ela. E aí chegou num ponto que ficar com ela tava sendo muito estressante. Porque enquanto eu ficava com ela e a gente ficava de boa, era muito bom. O problema é que quando a gente ficava junto e começava a estressar muito, sabe? Era muita treta, muita coisinha. Meio que começou a me degradar. Chegou num ponto que eu não tava aguentando mais. E tipo assim, chegou um dia que eu pensei, cara, eu vou jogar hoje e não importa o que aconteça, eu vou jogar. Aí eu fui, tipo, joguei meu celular pro lado, deixei meu celular de canto e fiquei jogando no computador com meus amigos, rindo e tal. E, tipo, eu tava com muita saudade disso, de ficar brincando com a galera, de ficar zoando no Discord e tal. E aí, de repente, eu começo a ouvir meu celular só vibrando, e vibrando, e vibrando. Porque normalmente eu deixo meu celular no silencioso e nesse dia eu tinha até deixado ele pra vibrar. E aí, vibrando. Até que eu fui e apelei e fui ver o que era. E quando eu vi era um monte de mensagem dela, eu já pensei, cara, olha a merda, agora sobrou pra mim, ela vai vir encher o saco, não sei o que, eu não vou nem visualizar. E aí eu deixei de lado e continuei jogando. Até que de repente meu celular começou a tocar, e nessa que ele começou a tocar, era ela. E na hora que eu atendi, eu pensei, tipo, cara, não vai dar pra eu não atender, deixa eu atender e ver o que ela quer. E aí na hora que eu atendi,
ela foi e começou a gritar: olha essa merda de WhatsApp e tal. E aí eu já fiquei tipo, ai meu Deus, olha a merda vindo. E aí na hora que eu abri o WhatsApp, eu vi que ela tava começando a me ameaçar. E aí já comecei a ficar preocupado. Porque ela tava me ameaçando, não era nem me ameaçando de tipo, a gente vai terminar. Não, era ameaça diferente, era ameaça de tipo, se você não me der atenção, eu vou começar a me cortar e isso vai ser culpa sua. E sério, cara, tipo, e eu pensei que ela só tava de sacanagem, sabe? Eu achei que ela realmente só queria atenção. E aí eu fui e falei, tipo, velho, na moral, para com isso, só tô jogando aqui com os moleques, mano. Faz alguma coisa aí pra se divertir também, mais tarde a gente se fala. E aí ela sumiu. E aí eu fiquei, tipo, acho que ela foi fazer alguma coisa, né? E deixei o celular de lado. E voltei a jogar com os meninos. De repente, celular vibrando, chegando mais um monte de mensagem. Na hora que eu olhei, velho, só fotos e fotos e fotos que ela tinha feito, que ela falou que ia fazer. Aí eu fui e estressei, sabe? E fiquei tipo, mano, não. Isso aqui não é pra mim, não. Eu fui e gravei um áudio pra ela falando tipo, olha, fulana, não vai dar. Quando você parar com essas bobeiras aí, a gente conversa de novo. Enquanto você continuar com isso daí, não tem como a gente se falar. E foi aí que eu descobri que eu namorava uma Yandere. Porque, cara, depois que eu falei isso, eu dei bloco nela no WhatsApp, no Insta, no Facebook, em tudo. E, mano, essa mina começou a ligar pra minha família toda. Ela começou a ligar pra minhas tias, ele começou a ligar pra meus tios, começou a ligar pros meus pais, começou a ligar pros meus primos, começou a ligar pra todo mundo pra poder falar comigo. E, tipo assim, ela sempre ligava pra um, pra outro, contava uma história diferente, começava a distorcer a história. E isso começou a me assustar muito. Porque, mano, isso é uma coisa que a gente tinha que resolver entre a gente. E não sair contando pra todo mundo pra tentar resolver. E tipo, o que mais me assustou foi um dia que eu tinha depois de uns tempos, tipo, depois de um ano e pouco, eu tinha, tipo, me resolvido um pouco com ela. E aí eu fui pra morar em Recife, né? Depois que eu voltei de férias aqui pra Brasília. Eu fui e encontrei um brother meu, cara, que a gente é muito amigo, a gente sai direto junto. E aí ele foi e me falou que teve um dia que ela chegou, me mandou uma mensagem pra ele. E nessa mensagem, ela tava falando: olha, fulano, que tal você sair com o Z e levar ele pro shopping? A única coisa que você precisa fazer é me falar o dia e a hora que você vai. Tudo bem se você não tiver dinheiro, porque eu tenho dinheiro, eu te dou dinheiro pra você poder gastar com ele. A única coisa que eu quero é ver ele e falar com ele e tocar nele. E eu fiquei tipo, mano, como assim, velho? O que tá acontecendo, cara? Na hora que ele me falou, tipo, eu fiquei em choque, velho. Porque o meu medo, quando a gente teve esse problema, foi que a gente fosse se encontrar em algum lugar público e ela fosse fazer, tipo, algum drama de, tipo, pegar uma faca e ameaçar fazer alguma coisa consigo mesma e a culpa cair em mim, tá ligado? Tanto que pra poder terminar isso tudo, eu tive que, depois de uns meses, marcar com ela pra ela vir na minha casa. E aqui em casa, onde não ia ter risco nenhum, a gente conversar, sabe? E tipo assim, a parada é que depois disso, eu ainda me senti, tipo, bem assustado, bem traumatizado, porque não foi uma experiência agradável. Porque é engraçado que quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente pensa, a gente vê os animes, tipo, a gente vê Mirai Nikki e vê a Yumi e vê ela, tipo, toda maluca pelo Yuki e fica tipo, mano, deve ser muito bom ter uma mina desse jeito, velho. Deve ser muito bom ter uma mina que realmente gosta da gente. Mano, é muito bom ter alguém que gosta de ti. Mas é bom quando esse sentimento é na mesma intensidade, sabe? É engraçado porque depois que teve isso com ela, eu meio que fiquei muito preocupado em me relacionar de novo pessoalmente. Tipo, depois que eu terminei com ela, eu me mudei pra Recife e eu tive, tipo, alguns web relacionamentos, pode me chamar de gado e tal. Eu fui divulgado pelo Wolf, então eu tenho carta branca pra isso. E eu fiquei muito preocupado em me relacionar pessoalmente de novo, porque não é uma experiência legal. Não é algo que você passe e pensa que se passar de novo tá tranquilo, não. Tanto que hoje em dia eu sou o tipo de cara que tento muito ajudar a pessoa que tá tendo problema. Tanto que eu tentei muito ajudar essa menina, porque ela tinha muito problema na vida dela e era sempre eu que tava ali pra ela, pra poder ajudar. E eu ainda continuo sendo essa pessoa que, se você tiver algum problema, eu vou tentar te ajudar. Só que eu meio que tento ficar um pouco mais afastado hoje em dia, pra realmente meio que
se fosse uma pedra caindo na água, a água que esparramou nisso não pingasse em mim, sabe? Porque é foda, porque quando alguém tá com tanto problema, ela precisa de alguém pra poder ajudar. E eu meio que era essa pessoa dessa mina. Só que o problema é que isso não tava fazendo bem nem pra mim nem pra ela. Eu tive que saber como separar isso, coisa que eu não sabia, e ela também não sabia, e acabou que as nossas duas imaturidades meio que desandou tudo e me traumatizou. E como eu não entrei mais em contato com ela depois daquilo, eu nem sei como que ela tá, não sei, tipo, a única coisa que eu fiquei sabendo é que ela começou a fazer tratamento psiquiátrico, o que eu acho incrível. Porque se você realmente tá tendo problema, fazer tratamento é a melhor coisa que tem. Não precisa ficar com medo de, vão achar que eu sou doido. Tipo, não. Só faz tratamento que você fica bem. E ninguém vai te julgar por isso. Você não precisa contar pra ninguém, sabe? E é isso, velho. Essa é a minha história um pouco pesada de o dia que eu namorei uma Yandere. E, sinceramente, tome cuidado. Porque a gente acha que é uma parada muito legal, mas meio que não é algo tão legal assim quanto a gente imagina, velho. É legal ter alguém que gosta da gente, mas quando é na mesma intensidade, sabe? É muito bom. E aí, eu, no final de tudo, ainda gosto demais de pessoas, ainda gosto demais de relacionamento, gosto muito de mulher, então não é um relacionamento traumático assim que vai me fazer ficar longe, mas hoje em dia eu tomo muito mais cuidado do que eu tomava antigamente, sabe? Bem, rapaziada, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque provavelmente você gostou, né? E se você gostou, assiste esses outros vídeos aqui do canal, abre o meu canal, se inscreve, deixa o like e vai ver os outros vídeos, porque você provavelmente também vai gostar. Eu já gravei uma história do dia que eu quase matei meu amigo com um corote, e se você gostou dessa de hoje, você provavelmente vai gostar daquela também, beleza? Bem, eu sou o Z e fiquem bem.